Olá, oitavo ano. Nós vamos dar continuidade às revoluções do século XVIII no continente europeu. Agora a gente vai falar sobre o Diretório, o fim da Revolução e a Era Napoleônica. Ainda meditando em Daniel 2:21, ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Aqui vocês vão ver que esse versículo ele encaixa perfeitamente, porque vai ter uma transição de formas de governos e de líderes que vai ocorrer nesse período da Revolução Francesa e após ela também, para vocês entenderem como Deus tem o controle de todas as situações que acontecem na história e nas nossas vidas. Acompanhe seguir os slides. Com a Convenção sobre o Controle da Alta Burguesia, uma nova Constituição foi elaborada. Aprovada em 1795, ela acabou com o voto universal masculino e reintroduziu novamente o voto censitário, ou seja, só poderia votar pessoas do sexo masculino com certa condição financeira, os ricos. Os burgueses excluíram dessa forma os pobres da participação política e o poder político passou a ser controlado pelo Diretório. Esse diretório era um órgão composto por 5 pessoas eleitas entre os deputados e eram eles que deveriam escolher os ministros de cada estado. A França passou novamente por uma grave crise econômica, Os preços de primeira necessidade dispararam. Nos campos, a fome era tanta que nem a ameaça de morte impedia os roubos. Nessas condições, tanto os jacobinos quanto os defensores da monarquia começaram a conspirar contra o governo da burguesia. Para não perder esse controle da situação, o Diretório convocou Napoleão Bonaparte, um general do exército, para poder reprimir esses movimentos. Ele foi tão bem nessa repressão que ele foi convidado pelo Diretório em outubro de 1799 para assumir uma das cadeiras. Só que um mês depois, ele dá um golpe de Estado e dissolve esse parlamento e substitui o Diretório por 3 cônsules. Nesse processo, foi denominado como os 18 Brumários, que é esse golpe que ele dá no Diretório. Com Napoleão no poder, insurge uma era chamada a Era Napoleônica na história. Napoleão ele foi importantíssimo porque ele foi um dos principais líderes que mais se destacou politicamente na história. Quando ele dissolve o Diretório e cria o consulado, ele se torna o primeiro cônsul e ainda assim permanece a república, mas é uma censura e repressão contra todos aqueles que vai contra o consulado. O consulado ele funcionou de 1799 até 1804. As principais medidas eram a criação do Banco da França, a criação de liceus, o Código Civil Napoleônico e a Concordata de 1804. Após 1804, ele retorna com a monarquia e se proclama como imperador da França. No Império, há um expansionismo militar porque ele fortalece as tropas, eles vencem a batalha de Trafalgar e de Terlitz, fortalecendo assim o seu poderio. Há também uma disputa política, com a necessidade de desenvolvimento industrial da França. Então, eles bloqueiam a Inglaterra, proibindo assim a comercialização com os ingleses, que foi denominado como bloqueio continental. Após um período de alguma das suas batalhas, ele perde e é preso. Mas ele foge da ilha de Elba, voltando para a França e permanecendo 100 dias no poder. Mas em seguida ele é derrotado na Batalha de Waterloo em 1814 e é preso. Após a prisão dele, há uma reunião em Viena, na Alemanha, para decidir o destino da França. Com a derrota de Napoleão em 1814, representantes das nações europeias se reuniram no Congresso de Viena, na Alemanha, para poder discutir os rumos que tomariam para a França. Nisso, houve a retomada das fronteiras do continente europeu antes da Revolução Francesa e a restauração do poder das antigas dinastias. Então, o poder foi devolvido na linha de sucessão de Luís XVI. Isso aqui foi o Congresso de Viena e também a Revolução Francesa e a Era Napoleônica. Eu peço que vocês estudem o capítulo, leiam atentamente e façam as atividades propostas. Até a próxima aula.